Boa noite! Está começando mais um Mulher de Fases aqui na nossa Vale TV. Eu sou Lola Carvalho e estamos ao vivo para todo o Brasil, transmitindo pelo canal 14 da NET Claro para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha, canal 6 para São Leopoldo, e nas redes da Vale TV, ao vivo no YouTube, no Facebook. E se você quiser assistir também baixando o app da Vale TV, também pode, porque a gente se conecta contigo onde quer que você esteja. Boa noite, 31 de maio de 2022, essa noite gelada. Hoje o dia foi todo gelado do início ao fim, mas o Mulher de Fases acontece, faça chuva, faça sol, frio, calor. A gente tem esse encontro marcado toda terça-feira para falar de temas interessantes aí do universo feminino. E hoje nós trazemos o assunto burnout na vida das mulheres, né? É uma pauta cada vez mais importante da gente trazer, um assunto urgente de ser falado, porque atinge cada vez mais mulheres em todo o mundo. Um problema de saúde mental que precisa muito ser avaliado, tratado, para que a gente tenha uma vida mais tranquila no sentido emocional, essa sobrecarga das mulheres aí que chega ao nosso limite, né? Eu trouxe 3 convidadas hoje para debater o tema com a gente. 3 mulheres que vão falar sobre esse assunto. Eu já quero apresentá-las para vocês, para a gente começar essa conversa. Mas antes disso, já quero te pedir aquela ajuda na audiência do Mulher de Fases. Então, assim, ó, manda o aviãozinho para todo mundo que você conhece. A gente precisa muito que o programa vá cada vez mais longe, chegue cada vez em mais mulheres, em mais pessoas. Então, eu conto contigo. E eu espero que a gente tenha uma horinha aí bem agradável juntos. Fica com a gente. E agora, deixa eu apresentar as meninas para vocês. Primeiro, eu quero agradecer porque saí de Porto Alegre. Tu mora aqui, né? Em Porto Alegre também. Meu Deus, 3 convidadas saíram de Porto Alegre para vir a Novo Hamburgo para o Mulher de Fases. Hoje eu quero super agradecer vocês nesse friozão. Até eu fiquei pensando se eu viria... Não, tô brincando. Mas tá muito frio, mas eu quero super agradecer a presença de vocês aqui hoje. As meninas, 2 delas já tiveram aqui comigo, né, em outros momentos. Deixa eu pegar aqui as minhas fichinhas para começar apresentando vocês. Eu vou começar pela Thaís. A Thaís, junto com a Mari, né, é fundadora da startup Benditas Mães, que nasceu em 2019 com a missão de apoiar a jornada materna, né, através de conexão e conteúdo. É muito bacana o projeto das gurias. Se você ainda não conhece, vai lá no @benditasmãesoficial e começa a seguir, porque é um conteúdo maravilhoso dentro do universo da maternidade. E elas são apaixonadas, né, pelo ecossistema de inovação e pelo universo materno-infantil e acreditam que a tecnologia e o empreendedorismo são motores para o desenvolvimento das pessoas, sobretudo das mulheres. Então, já quero super te agradecer, Thaís, pela presença aqui no programa de hoje. E a Thaís é bem legal, assim, falar dela um pouquinho, assim, porque ela veio no meu primeiro programa, né? No programa de estreia do Mulher de Fases, o programa especial de Dia das Mães. A Mari e a Thaís vieram, né, aqui comigo no meu primeiro dia, assim, super nervosa. E começando, né, o projeto, depois ali a gente ficou um tempão sem poder fazer, e daí a gente conseguiu, né? Foi bem no início da pandemia que a gente gravou. Então é muito legal te ter aqui de volta. Eu que estou super honrada em estar aqui de novo, estou até fingindo costume, né? Mas só fingindo. Super obrigada. Agora tu tá no ao vivo, né? Antes era gravado e tal. Tem uma diferencinha. Tem.
A Aline Batista Machado também já veio aqui para a gente falar sobre o Round 6, que foi um programa bem especial também que a gente fez, né, para falar um pouquinho sobre esse conteúdo infantil, né, até que ponto a gente vai, né, com essas permissões, né, enfim. A Aline é psicóloga, formada há 12 anos com pós-graduação em gestão estratégica de pessoas, especialização clínica em técnicas de linhas integradas e especialização em psicologia da sexualidade. Experiência e atuação ampla em consultório com psicologia clínica de crianças, adultos e casais. Sim. E a Andréa de Vargas, que estreia aqui no Mulher de Fases, né, hoje, né, a primeira vez aqui com a gente. Ela é jornalista, especialista em cinema e vídeo, mestre em processos e manifestações culturais e atualmente é apresentadora dos programas Tudo Bem, da Vale TV, e dos programas Estar Bem e hashtag Elas do Poa Streaming, né? Então, minha colega aqui de Vale TV, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite, estou adorando aqui. Mal começou, eu estou adorando. É, né? Eu também adoro essa oportunidade de estar aqui toda terça-feira, assim, conversando com convidados diferentes. É tão legal, assim, a gente vai abrindo uma rede de contatos, né? Uma rede de pessoas. Exato. E isso é super rico, assim. E levar um conteúdo interessante também para quem nos assiste, né? Trazer temas que são importantes para as mulheres e que fazem pensar, que fazem refletir, que colocam luz em alguns assuntos, às vezes, que a gente não quer conversar muito, mas que são importantes, né? E com relação ao burnout, eu gosto sempre de preparar o programa, assim, antes, enfim. Eu estava lendo algumas informações, assim, sobre o crescimento, né, da síndrome de burnout entre as mulheres. E tem uma pesquisa que foi feita em 2021 pelo Women in the Workplace, que entrevistou 65 mil pessoas, né, nos Estados Unidos e identificou que 42% das mulheres sofrem de burnout contra 35% dos homens. E quando a gente olha para isso, é até um paradoxo, né? Porque nós nunca fomos tão fortes no sentido de buscar a equidade de gênero, né, com os homens. Nós nunca lutamos tanto, né, por esse espaço, por essa liberdade de fazer o que a gente tem vontade, da forma que a gente quiser, e poder trabalhar, e poder ser mãe, e poder né, transitar em todo esse universo. Mas, ao mesmo tempo, nós nunca estivemos tão sobrecarregadas quanto agora, né? Então, é o ônus que a gente paga, né, dentro de algo que é muito importante, a gente tem que seguir nesse processo, né, lutando por isso, mas, ao mesmo tempo, existe uma pressão social gigantesca sobre as mulheres, né, que pede a perfeição, que pede que a gente dê conta de tudo, com o cabelo escovado, maquiada e um sorriso no rosto, né, ao longo de um dia. E eu acho que é muito, muito importante olharmos para isso, né, porque isso está deixando muitas mulheres doentes, né. Então, eu quero começar falando contigo, Aline. Para quem não sabe, nunca ouviu falar ou ainda não tem conhecimento, o que é síndrome de burnout e como que a gente pode identificar os sintomas? Tá bem, primeiramente quero agradecer o convite, né? Pela segunda vez estar aqui hoje acompanhada de mais profissionais para falar de um tema tão importante. Então, o termo burnout, ele vem de queimar-se por completo, então é uma completa exaustão. O termo ele foi mais ou menos em 74 definido por um psicanalista que depois de muitas horas de atendimento numa clínica psiquiátrica com dependentes químicos, ele começou a se sentir exausto. E começou a ter lapsos de memória, que é um dos principais sintomas, assim, né? E aí ele começou a estudar e então deu-se o termo ao queimar-se por inteiro, que é como ele se sentia, estou começando a ter sintomas físicos de algo que eu não sei de onde vem. Ele começou a entender, exaustão emocional. Então, o mais difícil de diagnosticar é justamente porque existe um tempo entre o diagnóstico e o sofrimento que ele é muito longo. A pessoa vai ao seu limite. Então, geralmente, essas pessoas chegam no consultório com as comorbidades da síndrome de burnout. Por quê? Chegam com transtornos alimentares, distúrbios do sono, irritabilidade,
né, problemas com autoestima, e aí com uma desesperança muito grande. Aí a gente começa a prestar atenção, que é o desânimo de continuar, a incapacidade da rotina, porque o termo ele era usado só em processos laborais, né? Vinha do trabalho em excesso. E hoje em dia a gente já fala de qualquer tarefa, rotina em excesso. Na pandemia, isso foi um grande estouro, assim. O que a gente mais trabalha da mudança de rotina é justamente nas mulheres, e o que tu estava falando ali, dá para fazer um link muito bom, que somos mulheres multitarefas. Né? A mulher tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo. Foi uma escolha tua, então ter filhos, trabalhar, casar, né? Se manter mulher aí dentro de todas as multitarefas que somos cobradas. Então, quando a gente chega a atender uma paciente que vai procurar, a gente tem que ir buscando assim desde quando aparecem os sintomas, né? Quais os lugares, porque vem através das comorbidades. É muito mais difícil alguém vir assim, estou cansada das minhas tarefas. Não, vem por causa de uma outra comorbidade. E Thaís, o burnout ele se agravou, ele aumentou na pandemia. Tu percebe isso na troca que tu tem com as mães, dentro do Benditas, essas mulheres do Brasil inteiro que tu tem contato todo o tempo? Sem dúvida, para mim, sem dúvida nenhuma. E fazendo o link com o que a Aline trouxe, né? Eu acho que o burnout, ele extrapola realmente só o ambiente profissional, né? A gente só ouvia falar dele antes, muito vinculado ao ambiente profissional. E hoje a gente já vê falar especificamente em burnout materno, muitas vezes, né? E aí a pandemia, ela trouxe inúmeros desafios além dos que a gente já tinha, né? Então, as famílias e as mães, principalmente, começaram a ter que trabalhar com homeschooling, que foi, eu acho que um super desafio, né? A gente trouxe a escola para dentro de casa, até as coisas começarem a se desenvolver melhor na pandemia, de aula online, enfim, mas a gente teve muita demanda, os filhos em casa o tempo inteiro, o trabalho que muitas vezes, ou na maioria dos casos, era no escritório, veio para dentro de casa, então era a mulher trabalhando em casa, o marido trabalhando em casa, os filhos estudando, um computador para cada um, e aquela rotina maluca, né? E por mais que o homem, o marido, o companheiro estivesse em casa, a mulher, ela acaba se sobrecarregando, né? Então, com esse contexto todo, dos filhos não estarem na escola, não gastarem aquela energia na escola, dos professores precisarem da ajuda dos pais naquele momento, certamente se agravou e a gente ouviu muito essa sobrecarga latente, assim. Então, eu acho que é um reflexo que a gente ainda está sentindo e vai continuar sentindo por um bom tempo. E há pouco tempo, né, a OMS reconhece o burnout, né, como um problema de saúde, né? Acho que foi agora, né? Foi recente, acho que foi em janeiro desse ano. Desse ano, 2020. Em janeiro de 2022. Para a CID, né, que agora, sim, em 99 começou a ser algo mencionado, mas não afastava do trabalho e nem direcionava para outros profissionais, né? Um clínico não podia direcionar para um tratamento psicológico porque não tem um exame que comprove, então através da terapia, de alguns tratamentos, mas em janeiro de 2022 agora, ele entrou para o CID. Agora já tem uma classificação nas doenças mentais, né? E transtornos. Imagina, pouquíssimo tempo, né? Uma coisa super recente. E, Andréia, a gente percebe, assim, dentro das estatísticas que as mulheres, elas sofrem bem mais de burnout do que os homens. Por que tu acha que isso acontece? Será que os homens, eles são mais relaxados no sentido de não levar as coisas tão a sério? Ou eles não admitem que eles têm um problema? Eu acho que, como tu mencionou até no início, né, é isso da mulher querer dar conta de tudo, né, e acaba somando muitas coisas. E a sensibilidade da mulher, eu acho também que acaba fazendo essa diferença, né. E de tudo, eu penso assim, o quanto é importante para quem passa por isso, né, a questão da gente se conhecer, né. Eu penso, porque eu passei por um período que eu transitei nisso e que foi muito difícil eu reconhecer que era isso, né? Exato. Então, mas a gente consegue quando a gente se conhece, pelo autoconhecimento. Então, isso eu acho que é fundamental, assim, a gente se entender o que a gente está sentindo naquele ambiente ali. E isso vai ser muito individual de cada uma, né?
né? Mas esse acúmulo de funções e essa questão da mulher ser mais sensível, eu acho que contribui. Não sei se seria isso, mas na minha percepção, sim. E essa questão também dessa pressão social gigantesca, assim, né, que tem sobre a mulher, assim, não só com relação a dar conta de tudo no trabalho, mas a própria pressão pela beleza, pela juventude, né, Sim. por estar sempre bem, a perfeição é uma coisa que permeia o nosso universo, né, e acredito que também isso vai nos causando uma certa incoerência com as nossas próprias atitudes, assim, né? Porque ao mesmo tempo que a gente precisa encontrar formas de desenvolver o nosso trabalho, de fazer tudo que a gente gosta de fazer, que nos dá prazer, e não é só, né? Não é só quem trabalha fora, porque tem muitas mulheres que só cuidam dos filhos, isso também é exaustivo. E muitas vezes é um trabalho que não é reconhecido e nem valorizado, né? E uma questão também que eu considero dentro das empresas, das corporações, a gente não pode fazer que não existe um machismo, né? Se a gente pensar até em níveis salariais, nós somos ainda as mulheres, né? Temos salários menores, somos diferentes no mesmo cargo, mas com salários menores. E a gente ainda conquista o nosso espaço, a gente está ainda nesse processo. Então, eu não sei o quanto que isso também não interfere, né? Nessa questão de tu presenciar o que está acontecendo na tua volta e como que a gente acaba lidando com isso, né? Porque muitas vezes ele não é explícito, ele é bem implícito. É bem implícito, né? E por que, Aline, é tão difícil para as mulheres buscarem ajuda, né? Acho que vocês conseguiram todas pincelar um pouco sobre isso, né? Tem a questão da sensibilidade da mulher e tem a questão da cobrança da mulher ser mais forte. E isso é cultural. Não é raro tu conversar com pessoas que dizem que vêm de famílias numerosas, com mais irmãos homens, né? E é a menina que já vai ajudar a mãe. Então, desde sempre tem essa questão assim da menina ser multifunção, né? Da mulher aguentar mais as coisas, da mulher ser forte. E até o mito do amor. Mas tu não ama teu filho, então vai fazer. Mas tu não quer ganhar mais, não quer ganhar igual, então vai te dedicar. As mulheres já são cobradas de uma forma cultural muito natural, né? Que a gente luta aí para poder não deixar isso natural para a mulher poder pedir ajuda. E o que mais chama atenção é que até mesmo entre as mulheres, às vezes é difícil as próprias mulheres se abraçarem, porque uma fica às vezes cobrando da outra, pressionando, né? Exatamente. E aí acaba sendo muito difícil por uma autocobrança. Mas vou pedir ajuda, como vai ser? E vocês não têm ideia das mulheres que chegam no consultório para fazer terapia e quantas vezes elas precisam remarcar a sessão, não conseguem fazer na semana, daí eu falo, olha, vamos trabalhar isso, né? 50 minutos da tua semana para falar de ti. Só que é difícil. Imagina, Exato, um espaço curtíssimo, muito né? curto. Que é um tempo para ela. Para ela, mas aí fica essa questão, mas eu já peço para minha mãe me ajudar com fulaninho. Mas eu já saí da reunião. Mas eu não posso, entende? É difícil, assim, parece que para a mulher pedir ajuda, ela tem que realmente estar no seu extremo, porque ela é muito julgada antes disso. Então, até para fazer uma terapia, a gente tem que primeiro trabalhar uma rede de apoio para ela poder se dar esses 50 minutos por semana. Então, é difícil, assim, a gente tenta quebrar essa cultura da mulher ser forte, porque somos, mas precisamos de rede. E se precisamos de rede e ajuda, não tem nada a ver com falta de afeto ou falta de ambição. Gosto do meu trabalho, mas quero me cuidar, mas preciso de ajuda. Gosto dos meus filhos, amo a minha família, mas preciso de rede, preciso de apoio. Então, acho que está muito nisso, assim, da mulher ser vista como dar conta, multitarefa e forte, né? O pilar da casa, o pilar da família. Então, tem algumas afirmações, assim, do tipo, se ela não está bem, a casa toda não está bem, né? Exato. Meio que dita o ritmo dita o ritmo da família, família, né, e tudo mais. E dentro do teu universo ali, do Benditas Mães, com todas essas mulheres, né, que vocês se conectam todos os dias,
existem muitas mulheres que são casadas, mas é a mesma coisa que se fossem mães sozinhas, né? Mãe solo. Eu estava aqui escutando a fala da Aline e pensando, né, que é algo que a gente fala diariamente sobre rede de apoio e sobre essa cobrança que muitas vezes ela é da sociedade, ela é das empresas, das pessoas, mas ela também é nossa, né? A gente tem que ter muito cuidado com essa autocobrança de ter que dar conta de tudo, de não poder ter um tempo, né, prioridade nossa, né? De sentir falta de fazer coisas que não são de mãe. Então, assim, a mulher ela tem que ter muito esse cuidado. E o que a gente percebe é que quanto menor a rede de apoio, mais difícil é para essa mulher conseguir ter esses momentos sozinha, se realizar como pessoa, como mulher, né? E etc. E é muito comum, respondendo a tua pergunta, Lola, mulheres que são casadas e que vivem como mãe solo, porque elas absorvem tudo. Seja por uma falta de participação do pai, do marido, ou seja, o que a gente bate bastante também, por uma centralização dela, muitas vezes. De não querer delegar. De não delegar, a gente ainda fala bastante sobre isso também, de achar que tudo tem que ser feito do seu jeito e as outras pessoas não vão fazer, né, do seu jeito, mas talvez não seja de um jeito errado, simplesmente é diferente. E a gente tem que se permitir também entender que é diferente, mas que não tem problema. E que a gente tem que sair com as amigas, que a gente tem que ter um tempo sozinha, e que se a gente precisar ir para uma reunião do trabalho, a gente pode contar com uma rede de apoio. Se for o pai, né, ótimo, mas se não for, a gente tem que também tentar formar outras redes, né? Mas sim, a gente traz conteúdos de, por exemplo, assim, o pai não amamenta, mas ele pode fazer 1000 coisas ali enquanto a mãe está amamentando, né? Isso é só um exemplo, mas assim, ele pode fazer uma comida, limpar a casa, ele pode trazer água para aquela mãe que está amamentando. Então, a gente fala muito sobre isso, assim. Eu acho que tempos melhores virão. Eu acho que a geração de pais que está vindo aí, ela está mudando e está melhorando. Mais posicionada, né? É uma paternidade bem mais ativa, né? A gente já percebe, assim. Então, a gente tem que olhar para o lado bom também, né? Acho que coisas boas vão vir, né? Porque as mulheres estão se posicionando mais, né? Bem como tu disse, assim, se dando o direito de ter um espaço maior e de tirar dela a responsabilidade de estar tudo certo, né? Ah, mas tu vai trocar a fralda, não vai trocar como eu. Tudo bem, mas a fralda vai ser trocada, né? De se permitir, assim... Ah, mas fulaninho dormiu sujo, me senti culpada. Não vai acontecer nada se o fulaninho dormiu mais sujo do que tu deixaria ele dormir, né? Mas é isso, assim, da mulher poder se dar permissão de ter um espaço e deixar esse espaço para outras pessoas. Também, exatamente, né? por outras pessoas. Mas eu acho que, André, isso passa muito pela questão de abrir mão do controle, tu não acha? Totalmente, né? Enquanto a gente quiser controlar tudo, não vai ter como, não tem como mesmo. Sabe, agora ouvindo vocês também, e eu penso assim, como que a gente pode conseguir, porque quanto é importante a gente estar plena em cada jornada, né? A jornada do trabalho, a jornada de casa, a jornada de ser mãe, a jornada de ser amiga, né? De tudo que a gente vive. Como que o nosso trabalho, que é a fonte, muitas mulheres podem ser independentes, não ter um casamento, não ter filhos e tal, mas que precisam daquilo ali, assim como todas que estão trabalhando necessitam daquele espaço. Como a gente fazer isso não se tornar um peso, né? Porque eu acho que falar daqui a pouco, se tu não tá feliz, sai, mas a gente tem o boleto para pagar no final do mês, né? Sim. Então, como que a gente consegue lidar com essa pressão também, né? De que forma a gente pode trabalhar com isso, porque a gente sabe o quanto é importante o nosso ambiente, né, de trabalho, que muitas vezes a gente se realiza e é para ser isso também. Eu acho que, trazendo um pouco, né, para a parte de carreira, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, e que é isso que tu trouxe, André, a gente precisa é uma via de mão dupla também, empresas mais acolhedoras no sentido de entender que muitas vezes a mulher tem um papel diferente né, da maternidade ali, então não é aquela questão de a gente contrata grávidas, legal, ok, tem empresas contratando grávidas hoje em dia, mas é acolher de fato a maternidade. E aí exemplos práticos, o filho ficou doente. Eu não estou dizendo que tem que ser a mãe que tem que ficar, mas a empresa tem que olhar com um olhar acolhedor para a mãe ou para o pai que tem que ficar em casa com o filho doente, que não vai poder ir trabalhar.
né? Ou que tem que sair mais cedo porque a escolinha tem uma festa. Gente, esses, sei lá, mês das mães agora, né? A escolinha do meu pequeno inventou um passeio muito bacana no meio da tarde de uma sexta-feira. Foi aquele Deus nos acuda, porque as mães, como que eu vou sair do trabalho? Porque existe ainda, pô, é uma vez por ano, é uma data por ano, né? Mas também, olhando para o lado bom, acho que as empresas estão caminhando para isso, né? E aí a gente vê que algumas poucas empresas, mas já começaram a falar em licença parentalidade, né? Que o pai também pode tirar licença de 4 meses. Isso é muito bom, porque está dividindo essa responsabilidade dos primeiros meses com o bebê. E não só a responsabilidade, mas o vínculo, né? Dando também direito ao pai de estabelecer aquele vínculo nos primeiros meses e tal. Então, Isso tudo é bem importante. Muito são importante. movimentos que vão acontecendo e aí as empresas vão se inspirando umas nas outras, né? E entendendo que essas boas práticas, elas transformam o ambiente muito melhor e faz com que a produtividade das pessoas também aumente, né? E a saúde emocional e a também saúde emocional seja também, mantida, porque também né? não adianta tu ter um funcionário que vai fazer toda a jornada, se daqui a pouco, logo mais à frente, ele vai ter que ser afastado por um problema de burnout ou uma síndrome de pânico ou crise de ansiedade, enfim. Então, acho que tem que se olhar para isso cada vez mais e entender que todos nós fazemos parte de uma engrenagem única, né? E que a gente precisa se ajudar para poder fazer isso girar e funcionar cada vez melhor. Exato. E com relação a essa questão da pressão que a gente sofre, né? Eu acho que a gente precisa olhar para isso de uma forma mais um pouco mais livre até, vocês não acham? De assim, ai, azar que estão pedindo para eu dar conta de tudo, não dei e pronto, entendeu? Alguém vai ter que dar. que segurar esse rojão, porque hoje não vai ser comigo, entendeu? Isso aí. Não naturalizar isso, né? Da mulher ter que dar conta, né? E até uma questão que eu acho importante a gente trazer é a questão das consequências do burnout, principalmente quando a gente fala de burnout parental, né, ou também o burnout voltado para as mães mesmo, só para elas, as consequências disso para as crianças. Qual é essa consequência, Aline? O que até estava comentando, até dessa logística, né? Agora na pandemia deu para sentir bastante, assim, o aumento dessas queixas, porque o burnout parental, ele literalmente se espalha na casa através das relações. Por exemplo, tá? Uma mãe com estresse elevado, ela fica muito mais irritada, com muito menos paciência de brincar, de pedir pela terceira vez para ir para o banho. Aí daqui a pouco essa mãe chora ou dá um grito mais alto, a criança sente, olha, causei algo na minha mãe, no meu pai, né? Sim. Seja quem for ali do cuidador, né? Mas hoje estamos focando mais nas mulheres, assim. E aí essa culpa volta para ela de uma forma muito arrebatadora. Nossa, né? O meu filho ali, gritei, chorei na frente dele, me fragilizei. E aí vem a culpa, o estresse sobe mais ainda e aí vira Uma bola de neve. Exatamente, né? Aí a criança já fica, ai, não posso incomodar porque mamãe tá estressada, né? Daqui a pouco não pede, daqui a pouco vai lá, mamãe, desculpe e tal. Daí a mãe já fica, nossa, olha o que eu causei. E aí as crianças já ficam em alerta, hipervigilante, que a gente chama assim, das situações parentais, assim. Deixa eu ver como que minha família tá funcionando. Para quem que eu peço ajuda para fazer um tema? Para quem que eu peço tal coisa? Ah, não vou incomodar. Ou o contrário, ficam super agitadas, incomodando os adultos que estão por perto para chamar atenção, para se sentirem aprovadas. Então, às vezes, a gente tem que chamar a família para conseguir conversar sobre as questões que estão em pauta através do estresse para poder organizar, principalmente as crianças e adolescentes da casa, né? Sim. A gente vai fazer um rápido intervalinho comercial e já voltamos. Não sai daí, estamos falando de burnout, mulher de fases, volta já. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou.
Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. A vida é um presente. A cada momento que passa, algo novo para celebrar. E celebrar também é compartilhar. Abraços, momentos, afeto. Seja para presentear, embelezar ou transformar. A Rosinha Decorações quer estar ao seu lado, em cada momento, em todas as etapas de sua vida. Rosinha Decorações, desde 1979, a floricultura mais tradicional de Novo Hamburgo. Volta com Mulheres Pares. Hoje o assunto é mulheres e burnout. A gente terminou o primeiro bloco com a Aline falando um pouco sobre as consequências do burnout materno para as crianças. Aline, é bem complicado nessa questão dos sintomas, né, dos pais refletirem no comportamento dos filhos. Isso. Né? Tu estava explicando pra gente como isso se reflete, né, na saúde emocional das crianças e como é difícil retomar isso, né, em determinado momento, né, que vira uma bola de neve, um vai estressando o outro. E aí quando vê, a família toda tá disfuncional. Exato. E às vezes vem muito, os adultos chegam no consultório através das crianças. Porque a escola encaminhou porque está com déficit de atenção, por exemplo, né? Aí tu vai olhar o contexto da criança, assim, tu chega nos pais, obviamente, né, que são os maiores responsáveis pelo tratamento, e aí tu entende uma sequência de estresse, de burnouts dentro de casa. Então, é por isso que eu falei ali no início que é difícil a gente pegar o sintoma de primeiro, porque as comorbidades vêm antes. E as crianças acabam sendo as esponjinhas ali que mostram de uma forma mais real os comportamentos dos estresses. As crianças têm, né, altos níveis e cada vez crianças mais novas apresentam altos níveis de estresse. E nas mulheres, como isso acaba sendo um pouco mais, o limite um pouco mais forte, ela resiste muito mais, vem através dos filhos essa queixa do estresse da mãe. Porque é onde a mãe começa a achar que não está dando conta, vai pedir ajuda pro filho e aí a gente consegue chegar nela. É muito comum a gente encaminhar as mulheres, né, as mães, às vezes são cuidadoras também, não necessariamente mães, mas a gente consegue chegar nelas através das crianças da família, sejam filhos, sejam sobrinhos, ou às vezes as próprias professoras, né, que nos procuram assim para alguma queixa coletiva e a gente acaba chegando nela e não no tratamento coletivo. E é interessante, né, porque cada vez mais também existe essa questão do diagnóstico do déficit de atenção, né, como um diagnóstico muito fácil, né, de se dar, né. Isso também é algo que dentro do grupo de mulheres, né, do Benditas Mães, vocês também devem receber muitos relatos e dúvidas, né, de mães com relação a este tipo de diagnóstico, porque está cada vez mais frequente e comum a primeira resposta ser essa, né? Muito estímulo também, né? Eu acho que a Aline pode contribuir aqui, mas o que a gente vê hoje é que as crianças elas estão super estimuladas, né? E como é difícil lidar, se pra gente adulto já é difícil, celular a toda hora, 1000 informações, né? Para as crianças que estão ali descobrindo o mundo, eu acho que talvez a gente vai ver os reflexos disso ainda muito lá para frente, né? A gente está recém tentando entender tudo isso que está acontecendo, assim, mas lá na frente eu acho que vai ser... o pessoal da área de saúde aí, mental e emocional, acho que vai ter muito trabalho, porque é muito estímulo, ao mesmo tempo, eles não têm aquele ócio
que eu acho que era o ócio bom que a gente tinha, que era esperar o desenho, né, o horário do desenho na TV e o intervalo e etc. Não, eu vejo assim, pelos os meus, né? Não, isso é propaganda, eu não quero, porque daí é só tu passar pra frente. A gente não tem mais paciência, né, de esperar um minutinho ali, se a internet já tá mais lenta, a gente já... Imagina eles que E o nem não com fazer essa- nada quase não existe mais para eles. As pessoas têm... Nós também, né? Nós também. Nós temos cada vez menos tempo para não fazer nada. E uma coisa que me chama muito a atenção é que a gente tem vergonha de não fazer nada. Se cobra isso, né? Vocês não acham isso? Sim. Segunda-feira foi feriado em Igrejinha, né? Eu trabalho na Jorge Bischoff, que é lá em Igrejinha. Segunda-feira foi feriado em Igrejinha. Não era feriado em Novo Hamburgo. Então, os meus filhos foram para a escola, meu marido foi para o trabalho e eu fiquei sozinha em casa. E eu arrumei coisa para fazer O tempo inteiro. o tempo inteiro. E daí eu me dei conta disso e eu pensei assim, gente, só um pouquinho. Me deitei no sofá e eu disse, não, tu vai ficar aqui 20 minutos, entendeu? Só ouvindo uma música, sem fazer nada. E tu não vai levantar daí, entendeu? E eu consegui fazer isso. Mas demorou quase Não foi um dia natural, inteiro. né? Não, Não foi foi natural. natural. Eu tive que É. olhar e pensar assim, não, calma, tu tá em casa, teus filhos estão na escola, teu marido tá no Algo trabalho. raro, uma Algo folga raro, uma da folga. mãe. E eu tava ali funcionando com 1000 coisas e não queria parar. Eu acho que a gente tem vergonha também de se dar esse luxo, né? Que na verdade não é um luxo, né? Eu acho que é super positivo e Necessário, saudável, né? necessário. Direito. Mas acho que acontece, vocês passam por isso? Nossa, muito. Eu me dei conta disso, que quando eu tiro pra ver séries que eu gosto, agora eu tirei à tarde, né, ou tantas horas pra ver. Eu procuro séries todas em inglês, porque é o momento que eu posso estar treinando. Sabe? Não é o momento que eu tô relaxando. relaxando, Não, tu tá. eu tô ali com a cabeça que eu tenho que estar treinando inglês. E a gente tá sempre, parece que, ou resolvendo problemas, assim, né, da vida pessoal, ou trabalhando. Então, tu vai, a mulher vai num salão de beleza, mas tu tá aqui com uma mão aqui, a outra no celular, fazendo... Sim, A aham. cabeça não para A mais. cabeça não para. Multifunção, E falar em cabeça não para, eu adoro o conteúdo do Benditas e esses dias. E tem aquela série dos desenhos. Os Eu amo fios. aquilo. Gente, vocês têm que olhar. É muito legal. E tinha um que era sobre a cabeça da mulher, né? Que a gente não desliga, gente. Os Tipo, tu balõezinhos. deita no travesseiro e daí tu fica os balõezinhos ali, tipo o boleto. Eu não fiz não arrumei a lancheira. Marcar o Eu não sei o pediatra. quê, marcar o pediatra. Tem que buscar Botar não sei o o quê, tem que feijão levar o pra- torno, né? Tipo, o cachorro na pet. A gente não para um minutinho, a gente não consegue desligar e parece que nós precisamos ser produtivos o tempo todo. E isso não... Pro burnout, eu acho Pro que burnout, isso é uma chave Chave. que a gente tem que virar, sabe? Para não entrar nessa. É, porque Né? a cobrança de fazer algo produtivo o tempo todo, é como tu olhando as séries, né? Tá, mas vai pro lúdico da função, vai olhar a série, vai relaxar. Não, vou treinar o inglês. Aproveita a folga, né? Vai fazer algo para ti. Não, quem sabe eu arrumo alguma coisa da casa. Tem que ser sempre produtivo. Mas final de semana eu não fiz nada produtivo, mas precisava. Né? Mas eu não estudei, não li, não fiz isso. Tá, mas tu relaxou, deu, né? Vamos encaixar que também na prioridade aí da rotina descansar, relaxar. Isso é ser produtivo para a tua saúde. Mas o que não é palpável, vocês estavam falando ali dos superestímulos, né? Tem uma pesquisa que principalmente crianças e adolescentes, mas isso já cai para adultos, que se tu for abrir uma tela, ela demorar mais de 3 segundos, uma página, né? Para abrir, tu pula de tela. Tu fecha essa e tu abre outra. 3 segundos. É uma loucura. E aí, tudo é déficit de atenção. Gente, não é que a gente não tem paciência para ficar 3 segundos. É a cultura do esperando. imediatismo, né? Se não Exato. for agora... Então, quem sabe ele me encaminha para um psiquiatra, né? Para tomar uma Ritalina, para tomar um ansiolítico e tal. Gente, Cara, é só esperar. vamos treinar aqui, né? Foco, né? Vamos Respiração. Exato. Vamos respirar, vamos treinar aqui a dinâmica de prestar atenção, estar presente, mindfulness, assim, que eu acho que é o mais difícil. Hoje é a gente estar presente, porque a cabeça, né? Ela está sempre ou no futuro ou no passado. Né? Exatamente, né? Nunca tá no aqui e agora. É difícil, né? Tu ficar no aqui e no agora.
E acho que isso tudo gera uma ansiedade absurda, né? Muito. Porque ou tu pensa numa coisa que não aconteceu ainda e tu nem sabe se vai acontecer, ou pensa no passado que Tá lá atrás. já passou e tu não pode mais mudar, né? E acaba não vivendo, Então, né? E a hoje, ansiedade, né? ela deve estar diretamente ligada a um burnout, né? Porque é ocupar a cabeça com um monte de coisa que tu nem sabe se vai vir a acontecer. Né? Exato. Os meus pacientes mexem muito quando eu falo, né? Dado de realidade. Traz o dado de realidade disso, né? Por que tu está preocupado com essa situação? Vamos olhar o dado de realidade que a gente precisa olhar hoje para isso, para tentar prevenir algo. O resto a gente não pode mais. Não pode prever, não pode ficar se ocupando com isso. Então, a síndrome de burnout, ela vem muito diagnosticada através, depois que já desencadeou, né? A situação de transtorno de ansiedade, TAG, que a gente chama, né? Que é transtorno de ansiedade Muito generalizada. Exato, porque... Não tenho mais, tá? Não nesse nível. Mas, né? Mas já passei sentiu por sintomas isso. disso, né? Sim, nossa, é Da alucinante. mesma forma. Alucinante, Exato. é Porque terrível. aparece em muitos cenários, né? A TAG, ela chega em vários cenários que não é mais aquela coisa assim, eu não tenho disposição para levantar, para ir trabalhar. Não, já começa a sentir uma incapacidade de tudo porque tu não sente mais disposição para fazer. Tá, mas tu não precisa estar disposta, né? Por que tu tá te colocando nisso agora, né? Por que tu tá ansiosa com algo que não aconteceu? Não é para isso que tu precisa estar presente. Então, é bem E de complicado. novo a gente vem para a questão do controle, né? Controle. Que nós temos a falsa sensação de que a gente pode controlar tudo, né? E não. Falsa sensação. Bem falso. Totalmente, A pandemia né? chegou aí para Para dar uma bem. sacudida em todo mundo, assim. E como que a gente sabe a hora de procurar ajuda, Aline? Para quem está numa situação assim que percebe que chegou num nível assim de não estou mais tão feliz em ir, né, para o meu trabalho, não estou mais tão feliz em estar com os meus filhos, estou me sentindo esgotado. Qual é o momento assim que a pessoa tem que olhar para isso e dizer, bom, eu preciso realmente procurar ajuda para entender o que está acontecendo e tentar resolver de uma forma Sim. adequada? A Andréia comentou algo que é super importante, né? Que é o autoconhecimento. Então, o momento de pedir ajuda é quando tu começa a entender que o teu limite ele está se esgotando. Então, olha, tem algumas coisas que já estão acontecendo e não esperar isso se tornar um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, né? Começou com um transtorno do sono, pensamentos que não saem de um ciclo ali muito deprimido, que a gente chama assim das catastrofizações, né? Começa a catastrofizar os cenários. Quando isso começa a ficar muito presente, é o momento de buscar ajuda. E, de novo, procura uma rede de apoio para que tu possa te liberar esse tempo para buscar ajuda, para conseguir ter algo constante. Hoje, para a síndrome de burnout, a psicoterapia, independente da linha, né, se vai mais para algo da psicanálise, comportamental, é o mais indicado. 1, 2 vezes por semana para a gente poder o quê? Trabalhar a rotina, entender os gatilhos. Na terapia, a gente entende os gatilhos, como driblar algumas situações até organizar uma rotina de enfrentamento através dos dados de realidade, como tu comentou ali, né? Tem boletos para pagar, não posso orientar o paciente e dizer, pede demissão que tudo vai ficar bem. Abandona, tudo vai embora. Até porque alguns pacientes se saem do trabalho, o ócio, né, traz outras situações. Então, o momento de ajuda é quando começa a ligar esses alertas, assim, de que algo deixou de funcionar. Meu sono, minha fome, a irritabilidade. Tem uma outra coisa aí nas mulheres que pega bastante, que é a questão hormonal. Então, tudo está ligado a algo que ela também tem que dar conta, que é da sua TPM. Entende? Então, assim, não, é porque eu estou de TPM, estou irritada, é algo hormonal, tudo bem, pode ser, a gente vai olhar para isso. Mas qual a tua realidade hoje, né? Quais são as tuas demandas? Então, quando a pessoa, né, hoje aqui mais a mulher, começa a identificar que ela começou a deixar de ser disfuncional em alguma coisa, esse é o momento de pedir ajuda, né, de buscar terapia. E aí, na terapia, a gente vê se for necessário uma medicação, encaminha para um psiquiatra. Mas muito trabalho comportamental para a gente conseguir mudar a rotina dessa pessoa e ela conseguir visualizar o que ela pode modificar, né? É bem
é um trabalho bem complexo, assim, né? Muito, porque depende muito de dados de realidade. A gente tem que trabalhar com o que o paciente tem, né? Rede de apoio, suporte financeiro, o que ela consegue fazer, né? Se a gente fala sobre lazer, tá, não tem dinheiro para viajar. Tudo bem, gosta de chimarrão, pega o chimarrão, vai para a praça, vai fazer alguma coisa. Coisas simples que às vezes a gente começa a introduzir na rotina do paciente que vai pedir ajuda, que no início vira uma tarefa que ele acha que está produzindo para terapia, para poder se permitir. Sim. Né? Eu tenho que fazer algo lúdico porque é tema de casa da minha terapia. Coloca como uma tarefa. Exato, eu falo tudo bem, depois a gente abre. A gente ajeita isso. Exatamente. E Thaís, como é que a gente pode fazer para derrubar esse mito da mulher super-heroína, da mãe guerreira? Ai, sabe, gente? Não somos guerreiras. Esqueçam isso. Esqueçam isso. Essa fase de guerras, né? Que as mulheres estavam ali guerreando, já passou. A gente não quer mais Mulher Maravilha também. A gente não quer mais essa capa de super-heroína, né? Esse rótulo aí. Como quebrar isso, assim? Eu acho, assim, é outra coisa que a gente bate muito, que a gente precisa desromantizar a maternidade, né? A gente precisa trazer ela para o real e não para o ideal, para o idealizado. E eu acho que por muito tempo a maternidade foi associada a essa questão muito romântica, o cor-de-rosa, o amor incondicional, que realmente existe, mas pouco se falava do perrengue, do quanto a vida muda, do quanto é difícil pra caramba, né? E eu acho que aos pouquinhos também, eu sou otimista, né? Então eu sempre tento olhar para o lado bom. Eu acho que aos pouquinhos a gente vem vendo mais isso. Então a gente já vê uma grande empresa trazendo um comercial de Dia das Mães que fala sobre o julgamento, que fala sobre o quanto a mulher, mesmo a mãe, se julga porque ela saiu para trabalhar cedo e deixou a filha na escolinha, porque ela deu chupeta e todo mundo fala mal da chupeta, porque ela não amamentou, não conseguiu amamentar. Então, quando a gente vê isso numa mídia, a gente começa, peraí, acho que o pessoal percebeu que pintar aquele comercial de margarina lá das famílias e da maternidade, na verdade, só prejudica. Porque uma mulher que está desejando filho, que engravida, ela vai ver que, ai meu Deus, é maravilhoso, né? Eu vou, assim, chegar em casa realizada com o filho nos braços. E não, ela vai chegar muitas vezes sem saber quem ela é, sem saber o que fazer. E a gente tem que falar sobre isso, né? E não é desestimular ninguém a ter filho, não, pelo contrário, é deixar a mulher mais forte e mais preparada para viver enfrentar esses momentos. Essas partes que não são tão legais, porque as partes legais são incríveis, né? E são naturais, são muito maiores, né? E são naturais. A gente Mas sente. esse dia a dia, né, que acaba assustando muitas vezes porque as pessoas não estão preparadas. Porque não falam sobre isso, né? Parece que é meio tabu, assim. E aí, vamos lá, daí a gente tem as mulheres que poderiam, tem umas que não vão ser, não vai ter como evitar, mas algumas poderiam ser evitadas, uma depressão pós-parto, divórcios no primeiro ano de vida do bebê, que a gente sabe que boa parte acontece. Então, evasão do mercado de trabalho, 50% das mulheres deixam, né, o mercado de trabalho depois da licença. Muitas vezes porque não conseguem lidar com toda essa cobrança e tal. Então, eu acho que é falar mais sobre isso, sabe? É mostrar que tem perrengue sim, que ela, de repente, vai achar que era uma coisa e vai se deparar com outra, que o amor vai ser construído, que muitas vezes ela vai se sentir, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E que é normal pensar isso às vezes. Ter vontade de sair correndo. De se sentir perdido, de se sentir perdido, de viver aquele luto, né? De quem a gente era. Pega a minha bolsa e sai. Não, agora não é mais assim. Eu tenho que ter uma logística, uma rede de apoio, etc. Então, e que não tem nada a ver com afeto, né? Não tem menos amor por isso, né? Tu ama o teu filho, mas tu também precisa do teu tempo, tu também, né, tem necessidades. Então, eu acho que é naturalizar isso e desromantizar essa questão de que é perfeito e que tu sai, assim, da maternidade, meu Deus, plena e vivendo um sonho e tal. E, Andréia, as mulheres, elas se comparam demais, né? Umas com as outras, assim, e hoje nós temos uma grande vitrine, né? Onde as vidas são expostas ali diariamente. Um grande palco, né? Um grande palco, um grande palco que recorta ali
uma janelinha pequena do dia, né, e coloca ali, normalmente é a janela mais bonita que tu teve no teu dia, que vai estar recortada, né, e colocada ali. Tu acha que essa questão da comparação traz as mulheres para esse lugar, assim, de descontentamento frequente, de olhar para a sua vida e pensar, nossa, eu não tô tão bem quanto ela, ou não tô tão bem sucedida quanto ela dá conta de tudo e eu não dou. Tu acha que tem isso, assim, que a gente precisa começar a olhar mais para isso e tentar mais acolher quem a gente é? Sem dúvida, acho que não precisaria ter, né? A gente tem que entender que cada um nas suas qualidades, dentro das suas realidades, mas a rede social acaba gerando isso, né, de alguma forma, mas eu acho que nada mais saudável do que a gente, né, não se comparar, e sim, nesse discurso, até dentro dessa proposta que a Thaís traz, de se falar sobre, eu acho que já é um assunto que já está sendo mais comentado, esse da maternidade, eu acho que nesse caso das mulheres também, né, porque até um tempo atrás a gente tinha, as mulheres não são unidas, os homens que têm amigos, mulheres não querem ser amigas de mulher, né, mulher se veste para mulher, não se veste para homem, acho que hoje a gente pode dizer, a gente se veste para a gente pode ser unida sim, a gente pode ser amiga sim, a gente pode torcer pela outra sim, né, então nós mesmas começarmos a desconstruir esses discursos assim, que muitas vezes foram criados exatamente para isso, para que a gente não se una, para nos desunir mesmo, né? Para fazer que com que a gente queira comparar com a outra né? Então por que eles se unem, né? Então não tem eles, nós vivemos, né? A gente precisa dos homens, os homens precisam de nós e a gente, né, tem que viver numa harmonia, que não é um conto de fadas, mas eu acho que chega de ficar rotulando muitas coisas e achando que a gente precisa sempre olhar para a grama do vizinho também, para ser feliz. Estamos indo para os nossos minutinhos finais de programa. Viu como passa rápido, gurias, mesmo sendo ao vivo, viu? Falei. Então, vocês vão ter aí um minutinho cada uma para fazer a sua mensagem final aí para os nossos telespectadores, né? Para quem está nos assistindo. Eu já vou pegar meu celular aqui, com licença, tá? Eu quero dar um oi aqui para as pessoas que estão por aí. A gente tem o João Silva online, a Yara Toscani, a Aline Denegri, a Ana Cristina Bazei. Beijão para todo mundo que está online com a gente, para quem está nos assistindo aí de casa. Meninas, vamos lá. Aline? Bom, acho que o principal recado aí da noite foi muito agradável esse bate-papo. Realmente passou muito rápido, né? A gente estava falando antes, assim, se seria tão rápido quanto foi o... A gente vai ter que agilizar o nosso comentário, porque... o gravado. Em um minutinho ele vai fechar. Ao vivo é legal porque a gente pode falar a verdade, né, gente? Isso aí, então... a gente faz frases. É real, é real, o negócio é real. Olha, os improvisos aí fazem parte das mulheres. Então, acho que o principal recado aí, para resumir o que eu quis transmitir para todo mundo hoje é, ao estarem cansadas, aprendam a descansar e não a desistir, né? Vá buscar ajuda, se coloque, fale, porque existem possibilidades enormes aí da gente sair de qualquer crise, de estresse, cada um no seu tempo, com as suas técnicas. Então, aprendam a pedir ajuda, não desistam, né, das suas convicções, dos seus sonhos. Acho que é isso. Não se cobrem tanto. Acho que isso para as mães diz muito, assim. A gente precisa se cobrar e se culpar menos. Devido ao tempo, então eu vou pedir para me acompanharem aqui no Tudo Bem, que estreia no dia 10, sexta-feira, às 21 horas, boa sorte na tua estreia. E sempre falando aí de conteúdos relacionados a isso, a nossa saúde, qualidade de vida, nosso bem-estar. Obrigada, adorei o convite, adorei estar aqui com vocês. Então tá. Mulher de Fases fica por aqui, até semana que vem. Acho que a gente caiu. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam